Bom dia, graça e paz a todos. Vamos para mais um ensino. Nessa manhã eu quero ensinar vocês sobre o lédico. O lédico ele é uma prática de meditação e de memorização das escrituras. É uma prática linda e maravilhosa que nos nutre diariamente. E ontem na célula eu percebi que existem muitos jovens em nosso meio que não conhecem o lédico. E eu já dei essa aplicação há um tempo atrás, mas nós esquecemos que sempre tem pessoas novas em nosso meio e acabamos que não passamos para ela essas informações. E nessa manhã, então, eu venho gravar o vídeo de um lédico. Então, o que nós precisamos para o lédico? As escrituras e algumas canetas. Eu gosto sempre de separar uma preta, uma vermelha e uma azul, um lápis e uma régua. Então, nós fazemos aí um quadrado numa folha, pode ser no caderno, e lá em cima nós escrevemos lédico. Então, o que ele é? O L são siglas. O L significa ler. Você vai ler uma porção das escrituras. O E significa escrever. Você vai escrever uma porção das escrituras. O D é declarar. Você vai declarar aquela porção das escrituras que você escreveu. O C é cantar. Mesmo que você não saiba cantar, você canta do seu jeito, aquela porção das escrituras. E o é orar. No fim, você vai orar aquela porção das escrituras que você meditou, que você declarou, que você leu, que você escreveu. E por último, aqui embaixo, nós temos passagens bíblicas relacionadas, que são quando você está lendo uma escritura e você tem uma certa intimidade com as escrituras, muitas vezes outras passagens vêm na sua mente associadas àquela porção. E aí você, como está numa prática de meditação, você não vai até elas naquele exato momento. Você vai escrever elas aqui embaixo para depois você ir até elas. E é bem comum, quando você está numa prática de meditação, das escrituras, vir pensamentos alheios na sua cabeça. Pensamentos como, poxa, eu preciso pagar aquela conta de luz, eu preciso ir no banco. E esses pensamentos alheios você vai colocar aqui, porque quando você externa seus pensamentos numa folha, você consegue esvaziar sua mente daquele pensamento e você tem mais foco naquilo que você está fazendo. Então eu sempre gosto de colocar os pensamentos alheios do lado. Então, aqui um lédico que eu acabei de realizar. Eu peguei o Salmo 1 e só trabalhei o versículo 1 e 2. Irmãos, não dá para pegar muitos versículos. Pega porções pequenas. Então, eu peguei ali, ó, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no conselho dos pecadores, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ponto final. Ali eu parei. E aí eu começo a trabalhar a minha meditação. Então a primeira parte ali foi ler. Eu li. A segunda parte foi escrever. Eu escrevi o versículo que eu estou meditando. E aí, como começo meditando? Destacando palavras que chamam minha atenção. A primeira palavra, bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Eu começo a declarar, eu começo a pensar, o que é um bem-aventurado? Alguém iluminado, uma pessoa muito abençoada. Então, se você for ver aqui, capaz se minha câmera perdeu o foco. Mas aqui, ó, olha aqui, ó, número 1, bem-aventurado. Alguém iluminado, muito feliz. Aquele que tem essência eterna no presente. Esse pensamento me veio na cabeça. O que é um bem-aventurado? É uma pessoa que tem uma essência eterna, ele tem um atributo eterno no presente, nesse momento, ele tem essa virtude que vem do Espírito Santo. Uma pessoa muito abençoada, ou seja, uma pessoa iluminada. Tem os céus abertos. É alguém que anda na realidade de uma atmosfera celestial. Para mim, esses são os conceitos de uma pessoa bem-aventurada. E aí eu continuei lendo, né? Aquele que não anda no conselho dos ímpios. Destaquei a segunda palavra que me chama a atenção. Não anda no conselho dos ímpios. Não, ele não se detém, ele não
ele não busca um conselho no mundo. O seu conselho está relacionado a pessoas que têm a presença de Deus, a pessoas iluminadas, a pessoas bem-aventuradas. Ele busca conselho com essas pessoas e, acima de tudo, ele busca conselho com com o Espírito do Senhor, né? Então eu coloquei aqui, ó, número 2, ó, a busca do conhecimento ou aconselhamento do justo não está no mundo, mas está na palavra de Deus e naqueles que andam com Deus. E aí a terceira coisa que eu destaquei aqui foi ali, ó, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Então, olha o 3 aqui, eu botei aqui, ó, seu prazer não está no mundo. O homem bem-aventurado não é aquele que tem um carro novo, casa própria, conta positiva, mas sua felicidade está na verdade, ou seja, em Deus, porque Deus é a verdade. Então ele tem Deus como a fonte da sua felicidade, como a fonte da sua bem-aventurança. Ele o ama e por isso dedica-se dia e noite. Irmãos, último destaque daqui olha esse versículo finalzinho aqui, ó. Dia e noite. Ele não tem um prazer na lei do Senhor dia ou noite. Ele tem prazer na lei do Senhor dia e noite. Ele tem uma constância de meditação na lei do Senhor, porque é dessa forma que ele é nutrido. E com isso, eu botei aqui no final, ó, o bem-aventurado evita o mundo e dedica-se ao estudo, prazer na meditação diária. Irmãos, e aí com essa meditação, com essas declarações, várias passagens me vêm à mente. Por exemplo, Salmo 34:5. Aquele que olha para o Senhor tem um rosto radiante, ele é pleno, ele é feliz. Colossenses 3 fala da realidade dos céus, aquele que ressuscitou está, ele tem o seu olhar das regiões celestiais, né? Me lembra o batismo de Jesus, que fala que os céus foram rasgados. Romanos 12 fala renovação da mente. João 14 fala que aquele que realmente ama o Senhor tem prazer nos mandamentos do Senhor, procura obedecer os mandamentos do Senhor. Então assim é só um exemplo de um lédico que eu acabei de fazer nessa manhã, irmãos. E aí depois que eu gasto um tempo ali com a passagem, né, da porção das escrituras que eu separei do Salmo 1, eu vou lá nessas passagens, dar mais uma lida e terminar a minha meditação. Irmãos, esse é o modo mais simples de se fazer. E se você quiser melhorar o seu lédico, você pode arranjar um comentário bíblico, né, de alguns homens aí que você considera como, por exemplo, eu tenho alguns comentários do João Calvino, tenho do Hernandes Dias Lopes, e aí você procura nos comentários bíblicos que pode te ajudar também com o lédico. Mas primeiro você fica só nas escrituras, depois, quando você terminar, você vai ler o comentário, beleza, irmãos? É assim que eu faço o lédico, a meditação das escrituras.